Olá, Oi? Olá, tudo bem? bem, boa noite pessoal que está chegando aí, Boa noite. Tudo bem? Como que você tá? tudo A bem, correria? correndo um pouquinho, correndo bastante. Imagina. Eita. Não, e você também não para, né? Tá de um Não, lado pro outro, tá no Brasil, tá nos Estados Unidos. já tenho viagem para amanhã já vou pé na estrada já de novo. Caramba, É, gente, olha só. Não para mesmo. não, família fica Olha, doida. muito bom. Pessoal, conheci o Robson no evento também do Alto Padrão lá em Alphaville, Barueri, São Paulo. E foi um prazer, fico muito feliz também que tenha participado, topado participar aqui da nossa live. Tenho certeza que vai ser incrível e as pessoas vão aprender bastante aqui hoje. Espero que sim, né? Vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho de conhecimento aí, ver se a gente consegue agregar alguma coisa aí para quem está nos acompanhando aí. Com certeza, com certeza. Primeiro, então, se apresente pra gente, Robson. Vamos Olá, sou o Robson Queiroz, sou engenheiro civil. Como eu falei lá na palestra, eu brinco que eu sou engenheiro não praticante, né? Então, dificilmente você vai me ver com a camisa xadrez, uma lapiseira no bolso e o pé cheio de barro, né? Eu já passei por essa fase, gosto muito de obra, né? Eu vou praticamente todos os dias na obra, mas eu brinco que esse engenheiro que se prende a essa fase é o cara que não vai ganhar dinheiro, então ele tem que mudar de chave, né? Me considero uma pessoa simples, sabe, de hábitos mesmo, não tenho frescura com nada. Eu vim de uma origem bem humilde, para quem é de São Paulo, eu sou da Brasilândia, que é um bairro bem pobre aqui de São Paulo. Nasci lá, fui criado a infância, adolescência inteira, estudei escola pública, né? Então é um caso clássico aí do brasileiro de trabalhador, né? Eu sou casado também, já fiz 10 anos agora nesse mês de casamento, tenho duas filhas, e já passei por algumas atividades aí do mercado da construção em geral, né? Comecei desde lá de estagiário, trabalhando numa grande concreteira. Depois eu parti para trabalhar em construtoras, né, como funcionário, e aí eu resolvi empreender. Comecei a empreender na parte de bombeamento de concreto, acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo Olha, já usou. Então a gente começou bem pequenininho aqui, começou com um equipamento só, e a gente, com bastante trabalho, porque eu tinha um sócio na época, com bastante trabalho a gente cresceu bastante até ficar aí entre os três, quatro maiores de São Paulo, entre os 10 maiores do Brasil. E aí eu recebi uma que show. oferta, vendi minha empresa em 2000, no meio da pandemia 2021, e aí eu já parti também, já tinha negócios, na verdade, nessa parte de construção do mercado imobiliário, em várias frentes, né? Até chegar no tema de hoje, que é o que a gente vai falar de retrofit. Mas basicamente é isso, uma pessoa bem simples, de família, sem hábitos muito simples, assim, casa, trabalho e quando pode uma viagenzinha. Maravilhoso, melhor coisa. E olha só, né? Muita gente fala assim: ah, mas você já tá lá. Como que funciona? Mais fácil para captar cliente, mais fácil para fazer isso, só que para conseguir isso, aquilo. Só que olha toda essa trajetória, né? Então você teve uma trajetória de sucesso e fez esse passo a passo ali, né? Mostra essa transformação, mostra que é possível. E isso que é o legal, que todo mundo que está olhando aqui ver que é possível chegar lá e vamos chegar lá. Sim, Um dia a gente vai estar olhando, cada dia ali em Nova York, vai estar em Miami, cada hora vai estar em Orlando, cada dia em um lugar aqui, ó. é isso aí. Eu brinco com todo mundo que é possível, sabe? Acho que com bastante trabalho, com bastante esforço, tomando algumas decisões certas, a gente consegue chegar lá. Show, muito incrível. E como que começou nessa área do retrofit? Bom, vamos lá. É aquilo que eu comecei a te falar, né? Eu já tinha essa parte de bombeamento de concreto. Em 2016, a gente passou por uma crise muito grande no Brasil, né? Todo mundo sentiu isso, independente da sua posição política, mas era uma realidade para a construção. E aí eu estava com dificuldades na empresa. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para diversificar o que eu fazia, né? E aí eu comecei a construir, comecei a incorporar casas de médio alto padrão para venda lá em 2017, né? Então
eu comecei fazendo essas casas. A primeira que eu fiz, apesar de não ter um lucro exponencial, mas foi um bom resultado, eu comecei a replicar isso, tá? E aí fui tomando corpo. Eu acho que nas minhas contas eu devo ter feito talvez umas 18 casas aí de alto padrão, né, que eu fiz próprias e vendi. Eu não trabalho para terceiros, eu não construo para terceiros. A gente até faz dentro da empresa, mas é algo segmentado, eu não toco isso. E aí eu tinha vontade de entrar especificamente em Alphaville, né, que é o bairro para quem não é de São Paulo, mas Alphaville é uma marca, tem no Brasil inteiro, então dá para entender. E aí surgiu uma oportunidade de entrar nesse mercado através de duas coisas. Primeiro, eu vou fazer até uma pergunta para você e para quem estiver assistindo ao vivo, para quem estiver assistindo depois. Quem é especializado, quem é do mercado que mexe com retrofit? Eu não conheço. Na época eu não conhecia ninguém, né? Muita gente compra a casinha ali para reformar, para morar, mas quem trata isso como um business, como um negócio, não conheço ninguém. Então eu vi uma oportunidade aí. E a segunda oportunidade, realmente, que eu comecei a pesquisar isso e encontrei dentro de Alphaville algo barato e aí eu comecei a entrar nesse mercado efetivamente, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer para acertar, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente foi isso. Enxerguei a oportunidade porque ninguém fazia e a oportunidade porque era algo que eu encontrei muito barato que valeria a pena eu começar a ingressar nesse mercado. Perfeito. Olha isso. Então, para você começar ali a ingressar, teve que ter esse olhar, essa visão mesmo, né? Entender como está organizando esse mercado, o que está tendo ali, o que eu posso fazer de diferente. E trazer então, isso para outro nível, né? Pois é, e assim, o meu celular é terrível, assim, porque eu falo com o corretor o dia inteiro, né? Os que já me conhecem já sabem qual que é a régua que eu coloco, e eu não estou falando de valor, mas do que eu procuro. E o tempo todo, os que são novos ainda erram alguma coisa, a gente fala disso aqui um pouquinho mais para frente, mas foi uma pesquisa de mais de ano que eu fiquei para realmente tomar a coragem, né, de falar, não, realmente eu vou entrar aqui que vai ser algo bom. Que incrível. E qual que é a diferença de retrofit, reforma e restauro? Então, vamos lá, né? Essa é uma pergunta aí que confunde muita gente. Não tem uma regra específica, mas tem uma regra de mercado, né? Eu vou começar pelo restauro, né? O restauro, eu sempre dou alguns exemplos clássicos aí, né? A gente, até acho que na palestra eu falei da Catedral de Notre Dame, lá de Paris, que pegou fogo, né? Trazendo um exemplo do Brasil, tem o Museu do Ipiranga também, que pegou fogo aqui em São Paulo, há alguns anos atrás, né? Qual que é o sentido de você pegar um imóvel, um patrimônio histórico como esse, né? Que tem toda uma arquitetura, toda uma linha de acabamentos lá de centenas ou dezenas de anos, né? E você trazer e colocar um revestimento moderno, imagina uma catedral de Notre Dame cheia de vidros. Não faz o menor sentido, né? Exato. Então, quando há algo nesse sentido, você tem que tratar como um restauro. Então, você vai fazer o máximo que você puder para que você mantenha as características originais. Então, eu não estou falando só de arquitetura, mas de materiais também, né? Você trazer os materiais da época, manter exatamente o que foi projetado lá no começo, fielmente. Esse é o restauro, né? A reforma você é quase que um meio termo entre o retrofit e o restauro, né? A reforma você mantém também as características arquitetônicas do imóvel, mas você tem a liberdade de substituir algumas coisas, né? Então, por exemplo, você tem uma casa lá, ela tem aquela casca, você vai manter as características dela, mas você pode trocar caixilhos, esquadrias por esquadrias mais modernas, que dão melhor vedação, melhor acústica. Você pode trocar o piso interno, mas de forma geral, você pode mudar a cor daquele imóvel, mas de forma geral você manteve as características dele ali, né? Então isso a gente trata como uma reforma, né? Já o retrofit é você trazer aquele imóvel antigo para uma realidade atual. Então eu estou falando tanto da parte arquitetônica, quanto da parte de acabamento, parte acústica, térmica. Então você vai pegar tudo aquilo que você tinha de antigo, vai jogar para trás e você vai trazer para dentro de uma coisa mais atual possível que você conseguir. Então você dispensa um pouquinho aquela trava das características arquitetônicas de materiais para você realmente modernizar. Tem um caso aí, hoje eu estava na obra, inclusive, a gente pode compartilhar depois, o antes e o depois,
Cara, assim, não tem nada a ver. O cara fala, não acredito que é isso que você está fazendo. Realmente é como se fosse um novo imóvel, aproveitando o que a gente pode do imóvel antigo, assim, como questões estruturais, fundações, para economizar. E isso é muito bom também, porque tem essa questão até de sustentabilidade, né? De não estar fazendo uma nova obra, você já aproveitar aquilo que já tem, não vai ter tanta demolição no sentido de quebrar tudo e fazer uma totalmente nova. Existe um reaproveitamento, mas é totalmente diferente do que Sim, estava antes, né? Então sim, tem ali. isso faz parte também da técnica, né, de você usar isso ao retrofit ao seu favor, porque qual que é a diferença de você fazer um retrofit para uma construção nova? Eu acho que é aí que está o segredo. No retrofit você consegue aproveitar muita coisa que vai te gerar economia, vai te gerar lucro na obra, né? Então, quando a pessoa começa a debater isso comigo, eu falo, ó, você não vai ter terraplanagem, você não vai ter fundações, você não vai ter estrutura, muitas vezes você não vai ter que mexer na cobertura. Então, imagine o custo desses itens para você fazer do zero, né? Projetos de fundações, uma série de coisas que você não vai ter que fazer. Então, você vai economizar e na hora da venda você vai estar pau a pau com uma casa nova, né? Então, tem tudo isso, tem uma questão de sustentabilidade, muito menos entulho, enfim, uma série de coisas aí que são a favor positivas para o retrofit, né? Perfeito, perfeito. E as oportunidades, como que você enxerga e onde você busca essas oportunidades? Já deu uma palhinha aí do que você faz, né? Então, eu brinco muito, né? Acho que eu falei lá na palestra também, eu tenho um termo que eu falo que é dar no meio da canela, vou explicar para quem está chegando agora, né? O que acontece? Eu vou falar aqui bastante de Alphaville, que talvez seja uma realidade que eu tenho mais sensibilidade, estou bem próximo, né? A gente tem uma regra bem assim, comum, que é as famílias têm um certo poder aquisitivo, geralmente o pai ali vem a faltar, e com o tempo a família não consegue manter as mesmas condições, né, de financeiras. Então ela vai deteriorando ali o patrimônio. Então muitos desses imóveis eles ficam sem manutenção, eles começam a entrar com dívida de IPTU, dívida de condomínio, né? E aí tem duas formas de você ver isso como oportunidade. Nesse momento que as famílias estão endividadas, elas tentam vender esse imóvel e aí eles não têm, eles têm esses débitos, a gente entende, eu enxergo que está com esse débito, então isso me dá força para poder negociar. Eu sei que aquela família não está em condições de barganhar muita coisa. Mal aí? Travou aí, tá? Travadinho? Dá uma travadinha aí. Ah, tá. Voltou agora? Voltou? Voltou. Para mim sim. Então, muita gente enxerga, né, que nessa negociação eu estou me aproveitando daquela família, ou daquela pessoa que está vendendo aquele imóvel para fazer uma oferta baixa, mas eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que eu estou ajudando aquela pessoa, porque se ela não vender aquele imóvel, ela vai para o leilão, ela vai perder absolutamente tudo, né? Então, eu tento colocar isso na mesa, trazer isso para a negociação e falar, ó, eu vou te fazer uma oferta. Geralmente, como eu falei, ela tem uma dívida. A última casa que eu comprei, ela tinha 300 mil reais de entre IPTU e condomínio, né? E eu falo, vem cá, eu vou pagar esses 300 mil que você tem de dívida, eu pago à vista, a sua casa fica zerada, obviamente, antes a gente faz um contrato, a sua casa fica zerada, né? Então você não corre esse risco de ir para leilão, eu te dou um prazo para você sair, não importa, pode ser 6 meses, 8 meses, porque eu também posso ir fazendo meu projeto em paralelo, né? Então eu dou uma segurança para aquela pessoa que ela vai receber o dinheiro, ela vai ter tempo para fazer a mudança dela com tranquilidade, não é aquela faca no pescoço, ó, estou comprando, mas você tem que sair amanhã. Então é uma negociação que acaba sendo boa para ela também. Então essa é uma forma que eu consigo barganhar isso no mercado, consigo achar oportunidades, e a outra forma realmente é quando já não tem mais jeito, foi para leilão, e aí esse imóvel está muito deteriorado, e também é uma vantagem você comprar no leilão. Por quê? Não sou especialista em leilão, já comprei imóveis em leilão, né? Mas esses imóveis, especialmente de alto padrão, quando a pessoa física vai olhar para comprar, ela se assusta, ela tem medo de comprar. Porque ela fala, não sei o que está escondido aqui por trás. Então, mesmo no leilão,
você tem a oportunidade de comprar imóveis mais baratos, porque você praticamente não tem concorrência, né? Imagina que você vai comprar um apartamento de leilão de 200 mil reais aqui na periferia de São Paulo. É mais fácil você arriscar do que um imóvel de 2, 3 milhões. Igual eu vi há 20 dias atrás, aí, eles querem 2,5 milhões. E, cara, não tem nada. Só tá a casca do imóvel. O cara começou uma reforma, demoliu internamente absolutamente tudo e não teve fôlego para terminar. Estava financiado esse imóvel. É, triste. Estava financiado esse imóvel. Ele foi para leilão. O banco colocou no leilão com valor de mercado das fotos que ele tinha. Eu fui visitar o imóvel e falei, cara, as fotos que vocês estão colocando aqui não tem nada a ver com a realidade. Aí mandei pro banco lá e eles falaram, poxa, isso aqui, Robson, nem a gente sabia que estava desse jeito. Completamente demolido. E aí eles falaram, a gente vai atualizar o preço. Falei, beleza, agora a gente começa a conversar e começa a negociar. Então, são essas duas formas. A gente tem como captar por leilão, mas também como fazer uma boa barganha, uma boa negociação para esse pessoal que está sem grana para manter o imóvel. Muito bom. E olha como que é, né? A gente vê essas oportunidades, muita gente fala assim, nossa, que é o que você já comentou, né? Mas a pessoa tá precisando, não conseguiu arcar ali, vai tomar um imóvel. Gente, a pessoa, por exemplo, para entrar em leilão, tem um prazo ali, né? Para chegar nesse tempo de leilão. E também tem os lances, né? Tem, às vezes, fica um tempo. Se ele não for vendido, ele vai perder mais o valor de mercado desse imóvel. Então, você aproveitando antes ali, você vai estar ajudando a família, tendo um tempo para ela estar se organizando. E ali, se você já pegou de leilão, de fato também vai estar ajudando, porque a pessoa já está com uma dívida ali, né? Então, ela está precisando fazer essa venda. E quanto antes ela fazer essa venda, ela ainda consegue ter um valor de mercado ali um pouco mais próximo do que deixar por muito tempo. Exatamente. Porque é o que você falou, é uma liquidez baixa ali, né? Não é todo mundo que quer um imóvel que está de leilão. Não é todo mundo que também sabe olhar qual que é esse imóvel de leilão. Porque às vezes você assume dívidas, às vezes você assume algumas outras coisas que está além do imóvel, né? Então tem que saber reconhecer isso também, né? Exatamente. E aí que é a grande oportunidade. E aí que a pessoa que não está com o olho treinado, não entende nada desse mercado, ela se assusta. E a gente que tem um pouquinho de domínio, a gente consegue enxergar a oportunidade de comprar coisa barata. É verdade, é verdade. E então, olha, pessoal, já estão anotando essas dicas, né? A Ju Queiroz, com certeza sua esposa, né? Tá aqui falando, melhor live. Prazer, Ju. E olha, então todo mundo que tá aqui, eu tenho certeza que já tá anotando, porque são dicas valiosíssimas. Olha as oportunidades que tem. Então, reconhecer o mercado. Vai andando também, tá olhando aquela casa, tá muito antiga. Você vê que não tem nenhum tipo de movimentação, para não ter nenhum tipo de reforma ou retrofit, né? Não tá acontecendo ali nada. Dá uma pesquisada, dá uma vasculhada, vai conversando com as pessoas que estão em volta, né? Para aproveitar de fato essa oportunidade. Porque são oportunidades de negócio. E aí é o que você também já tinha comentado, né? Você está fazendo para você mesmo, faz a incorporação ali no começo ali e não está atendendo outras pessoas, né? Outras pessoas construindo para as outras pessoas. E às vezes as pessoas procuram os clientes para poder fazer isso, mas você mesmo pode já começar a fazer e criar essa oportunidade, né? Exatamente, exatamente. É um mercado pouquíssimo explorado, né? Como eu falei no começo. Então você pode criar essa oportunidade na sua região. E só em complemento do que você falou, cara, contato com o corretor e você já dá a régua para ele. Eu quero imóveis antigos, imóveis que o pessoal sabe, tem dívida, o pessoal está com dificuldade, e aí você consegue uma boa negociação. Já trava isso com o corretor, porque se deixar, o corretor quer vender. E aí ele vai trazer um monte de coisas ali que não são do interesse, né? Então, tenha parceria com corretores. Meu celular, como eu te falei, o dia inteiro, o corretor me chamando, oferecendo, e a gente vai filtrando o que melhor atende a gente ali. Muito bom mesmo. E todo imóvel pode ser feito esse retrofit? Você já falou que os corretores, você já passou uma régua, né? Como é feita essa régua? E os critérios que para você eleger, esse aqui é um bom imóvel, esse aqui não é um bom imóvel para fazer esse retrofit? Então, eu acho que assim, são duas coisas principais. Uma da parte arquitetônica e uma da parte de condição do imóvel.
é muito comum, vou falar da condição do imóvel primeiro, é muito comum as pessoas que ainda têm um pouquinho de fôlego, elas darem o famoso tapa na casa, né? Dá uma pintada ali, coloca um piso, alguma coisa, dá uma mudada, mas ela realmente não deixou a casa nova, aí você vê ainda que está com característica ruim. Só que esse imóvel, a pessoa ela agrega valor e com razão, né? Ela gastou um dinheiro aí para elevar um pouquinho o valor. Só que imagina só que você vai fazer todo um trabalho de repaginar aquela casa como um todo. Muito provavelmente, talvez quase que 100% de chance que aquele tapa que a pessoa deu, aquele revestimento que ela trocou, não vai caber dentro daquele seu projeto. Então esse imóvel acaba ficando inviável para você fazer um retrofit. Então a pessoa que está vendendo ali, ela talvez tenha um pouquinho de chance de vender para uma pessoa física, um cliente final. Mas para a gente que vê como oportunidade de negócio, ela aumenta esse pouquinho, essa régua dela de venda um pouquinho, para a gente não serve. Então esse é o primeiro que eu já descarto, que aí serve para a galera anotar aí. Eu já falo isso para o corretor. Aquele que já deu uma reforminha, deu um tapa, nem traz, porque eu sei que ele está na mente dele está um valor ali e ele não vai abrir mão. Né? Então esse já nem traz, a gente não conversa sobre esse. E um outro que eu acho também muito difícil, que eu não consigo pegar, imóveis que têm uma arquitetura muito particular. Né? Então, imóvel que tem a fachada muito recortada, o imóvel que tem o telhado capela, porque você vai ter uma baita mão de obra, você vai ter que demolir aquilo, subir parede, fazer outra laje. Imóveis que tem muito declive, né? Então, por exemplo, hoje a gente quer uma casa integrada. Então, geralmente você tem a sala, ao lado você tem um gourmet, do lado você tem a piscina. Antigamente vocês faziam, até numa casa que eu morei, no caso dos meus pais, tinha a garagem e a piscina lá embaixo. Ficava um negócio totalmente desconexo, ninguém queria e hoje você não vende. Né? Então você tem que estar de olho em algumas coisas que vão ser do seu projeto final. Então, de união de ambientes, se for uma casa muito recortada. Uma coisa que eu falei, inclusive, lá na palestra, aqueles imóveis que teve uma febre no Brasil, que tem andares intermediários, né? Então você anda um pouquinho meia escada aqui, tem uma sala, você anda mais meio, tem um quarto. Esse tipo de imóvel não tem solução. Ele realmente, ou você dá uma reformadinha nele para ficar daquele jeito ali e tentar ganhar alguma coisa, ou então é demolição. Então, são, assim, características da arquitetura que realmente dificultam demais você trazer aquele imóvel para uma característica nova, uma característica moderna, né? E aí tem alguns cuidados já também falando disso, né? Que a gente fala de oportunidade, mas também tem alguns cuidados, né? Uma dificuldade que eu tenho bastante é pé direito. Muitas vezes os imóveis antigos não têm um pé direito muito legal. Então é algo que você tem que estar trabalhando na sua cabeça ali. Falou, pô, será que esse pé direito faz sentido? Será que cabe o forro aqui? Né? Será que essa escada na porta de entrada é uma dificuldade? Talvez eu não vou conseguir vender para um cadeirante ou para um casal de idosos. Né? Era muito comum você ter a porta de entrada, uma escada ali para entrar. Então, todas essas coisas você tem que se colocar no lugar do cliente final. Falar, será que esse cliente vai comprar ou vai encontrar uma dificuldade? Vai ter uma trava para algum tipo de cliente? Ou será que não? Eu estou abrangendo o maior número de clientes possível quando eu for fazer a minha reforma. E é muito legal isso, Jennifer, porque assim, eu quando vou visitar esses imóveis, e eu mesmo que vou, né? Geralmente o corretor manda uma foto, alguma coisa, eu dou uma olhada e eu falo, não, eu vou visitar. Eu já vou olhando e vou falar, isso aqui dá para fazer isso dá para fazer. E vou gravando, porque eu vou com o celular gravando e vou gravando esse vídeo já para mandar para o meu arquiteto. Falou, aqui tem um pé direito tanto, aqui dá para fazer isso, aqui tem uma parede, dá para entregar, travou aqui, integrar a sala com a cozinha, né? E aí eu já vou narrando isso para ele. Então a gente tem um alinhamento muito bom, que ele pega essas ideias e faz um esboço ali e fala, realmente isso faz sentido. E outra coisa desse feeling, desse sentimento que tem, dos imóveis que eu comprei, por incrível que pareça, eu faço oferta na primeira visita. Eu vou, verifico o potencial, falando, esse está descartado, falando, não, esse dá jogo, mas minha oferta é tanto. Eu já travo um valor ali embaixo, E assim, não é... Às vezes pode parecer até um pouco de arrogância, mas a gente vê o potencial, mas eu já travo um valor ali embaixo. Porque se você começa a fazer um monte de visita, criar expectativa, você traz o arquiteto, traz a esposa, traz o papagaio para dar opinião, o corretor e o cliente falam, pô, esse cara está muito interessado, né? Então eu já vou, vejo o que dá para fazer, falo, eu compro, mas é por tanto. E já deixo a minha oferta na mesa. E eu já fechei imóveis na primeira visita.
Eu venho para o escritório, à tarde o cliente fala, ó, fechado. E dá certo, entendeu? Então, é isso. Tem uma oferta firme, um valor baixo e mantém aquilo lá o máximo que você puder. Já perdi oportunidades por conta disso, várias, mas as que eu acerto eu lucro muito. Caramba, que show! Gente, aqui ó, tenho certeza, todo mundo já vai estar começando amanhã ali, ó, já tá anotando tudo isso. Que incrível! E é o conhecimento mesmo desse mercado, né? Como vai funcionando as coisas. A gente olha muito essa... Tem que ter essa visão mesmo. E você como engenheiro e também tendo uma equipe toda ali por trás, e além desse conhecimento, tendo contato com o corretor, você tá ali no meio de todo mundo que está girando ali o mercado. E entender que existe um perfil de um comprador, de um morador, e também de quem quer investir, que tem essa diferença. Quando você vai fazer um projeto para quem está querendo morar, e você vai fazer um projeto para quem quer investir, são perfis diferentes, até porque o investidor tá visando, logicamente, o lucro, mas não é nichado, não é para uma pessoa, é para qualquer família que vai englobar aqueles desejos de morar ali, né? Que pode ter, que é mais aceito ali por uma massa que possa comprar, né? Uma massa, logicamente, dentro daquele nicho que a gente tem, mas não é tão específico como você falou. Quando tem diferentes alturas, um telhado muito recortado, uma arquitetura diferente, que isso é muito personalizado. E isso é para quem vai morar. E quando você vai morar, às vezes o que você investe não é necessariamente o que você vai conseguir de valorização para você vender aquele imóvel, né? Então isso às vezes pode ser até um fator de desvalorização do seu imóvel, né? Porque ele é muito diferente, não é comparável aos outros. Exatamente. Então tem que ter um específico, alguém que vai querer aquele imóvel, né? Engraçado que hoje eu passei eu estava em Alphaville, e hoje eu passei em frente a um imóvel, justamente, eu lembrei de você na hora, falei, nossa, a gente tem que conversar, pena que pelo Instagram não dá pra gente ficar compartilhando imagens aqui, né? Olha! Mas a casa, ela tinha uma fachada de parede, como se fosse uma parede de concreto, que começava a fazer uma abóboda, e para ajudar, o cara tava reformando, ele pintou meio que de laranja. Eu falei, cara, esse cara assim, não vai fazer nada com isso, ele vai morrer pro resto da vida. Né? Vou até tirar foto, eu acho que amanhã dá tempo de eu ir lá antes da minha viagem, eu tiro foto e vou te mandar no particular pra você ver. Show! Uma coisa mais bizarra do mundo. Tá. Então, cara, não vai vender pra ninguém, sabe? Se a intenção dele foi dar um tapa pra vender, o tapa dele foi muito forte, que quase deu uma porrada. Uma porrada. Realmente faz muita diferença isso. Eu faço avaliações de imóveis, né? Então a gente vai estudando para chegar nesses cálculos do valor de mercado ali daquele imóvel, valor de mercado, valor de aluguel. Então a gente tem que ter essa parceria com os corretores, porque eles são imprescindíveis. Eles estão fazendo toda a tramitação, né? Então eles estão ali negociando, entendendo qual que é o valor daquele imóvel, qual que é o valor daquilo, qual que é o tipo de cliente. E a gente precisa dele como os parceiros, né? Para a gente fazer esse laudo. Mas a gente faz todo um cálculo para encontrar esse valor de mercado. E aí que tá, você falou a chave do negócio, porque se a pessoa tenta mascarar algumas coisas, quem tem um olhar atento vai conseguir ver, né? Às vezes a pessoa passa uma pintura ali, mas tem uma infiltração enorme na casa, aquilo ali também vai desvalorizar o imóvel. Mesmo que tenha passado uma tinta, não foi feito a cura desse problema, né? Desse tratamento ali da causa. Então isso também é motivo de desvalorizar o imóvel. Então às vezes as pessoas tentam fazer alguma reforma e às vezes está perdendo ali um dinheiro, tentando chegar no valor de mercado e não tratando de fato do que precisava. E às vezes se ela quisesse de fato aumentar esse valor de mercado e colocar ela ali para jogo mesmo, e não nesse sentido do retrofit, né? Já é aquele outro perfil que você falou que já vai descartando, porque a pessoa já quer estar investindo ali para conseguir chegar nesse valor de mercado. Então a questão de estar regularizado o imóvel, de problemas estruturais, ou alguma infiltração, anomalias, né, no geral, de forma geral, alguma patologia ali no imóvel. Então, isso são coisas que a gente tem um olhar mais atento, porque nós temos essa atribuição também, né? E eu acho que isso também te ajuda bastante nessa análise, né? De entender a estrutura. Será que a gente pode abrir aqui essa parede e integrar esses ambientes? Então, isso também ajuda nessa escolha, né? Com certeza.
certeza, né? Mas nem sempre a gente acerta, né? A gente erra algumas vezes, né? Tem um fato recente, um fato recente de uma casa que eu comprei, uma casa muito antiga, casa tem 40 anos talvez, eu sei que é mais que 30, né? E aí, mesma coisa, entrei na casa, ó, aqui demole, vai juntar, aqui vai ampliar, e ok, fechei, tudo certo. E só que quando eu fui fazer a demolição, a casa tinha uma parede de divisão central que é toda em alvenaria estrutural, né? Nossa! Pois é. E aí foi um pênalti que eu tomei. Óbvio que tem solução, mas vai me custar um pouquinho, vai comer um pouquinho na minha margem, né? Então, a gente tem que estar atento realmente a muita coisa. Eu falei, pô, essa casa tem mais de 30 anos, eu nem me questionei. Falei, não vai ser de alvenaria estrutural. Nem passou pela minha cabeça, né? Porque, em tese, a alvenaria estrutural é algo um pouquinho mais novo, né? Minha casa com 30 anos, cara, um bloco de concreto, cada parede, essa grossura, assim, do bloco, né? Nossa. E aí eu falei, até brinquei, eu fui gravar um vídeo, falei, não, eu vou começar vou demolir, dar a primeira marretada. Cara, eu bati a marreta, parecia que eu tava batendo ferro. Eu falei, não é possível, eu tô tão fraco. Aí comecei a bater em nada. Aí eu fiz um buraquinho desse tamanho, eu falei pro empreiteiro, vai você aqui então. Aí ele bateu. Eu falei, tá estranho. Aí quando foi ver, era uma alvenaria estrutural. Mas tudo bem, tem solução, a gente faz reforço, enfim. Sim. Não vai perder o que a essência. Mas vai custar um pouquinho do que a gente tinha pensado ali. Comer um pouquinho da margem. É verdade, porque além da estrutura, de fazer todo o reforço, né, de criar vigas e pilares ali para o espaço, porque é estrutural, né? Além Exato. de ser isso, tem a questão da demolição, que esse equipamento é diferente, a gente não consegue com o equipamento normal, tranquilo ali, né? A mão de obra vai encarecer um pouquinho também, então tem custos que andam junto com isso também, né? Então, às vezes a pessoa, não é só criar um pilar, só fazer um reforço e amarração ali da estrutura. Tem quem vai fazer isso, as ferramentas para isso. Então tem essa curva aí que é muito importante também, né? As pessoas também têm que ter essa noção que às vezes construção antiga é isso mesmo, é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai ter, porque não tem projetos, muito provavelmente, né? E é por isso que você tem que trabalhar com uma margem maior, né? Diferente de uma construção nova, que você consegue quase que orçar, ninguém consegue orçar perfeitamente uma construção nova, mas você chega muito próximo, né? É diferente de um retrofit. Você tem algumas coisas ali que estão escondidas que você tem que estar dentro da sua margem, senão você vai tomar prejuízo. Perfeito, perfeito. E quais os maiores desafios, os erros mais comuns? Os maiores desafios e os erros mais comuns que a gente tem nessa área? Vamos lá. Eu acho que o desafio está um pouquinho dentro do que a gente falou agora, né? Especialmente para quem não é do mercado ou quem está começando agora, é você enxergar tanto as questões que podem te trazer problemas construtivos ou mesmo impeçam você fazer algo, um projeto bacana, como eu dei o exemplo agora da alvenaria estrutural, como eu falei de um pé direito mais baixo, então você tem que começar a mapear isso com mais detalhe, questionar um pouco mais, né? Talvez fazer uma lista de coisas que você não aceitaria ali. Então, se um pé direito for menor do que 2,80 eu não quero, ok, então você já vai com essa mente, né? Eu acho que o desafio também para quem não é da área, até para a gente que é da área, você vai ter sempre alguma coisa que não está ali aos seus olhos, né? Então, de repente você quer fazer uma sala integrada, mas tem uma promada descendo ali no meio, né? Então, isso tem solução? Tudo tem solução, mas tudo custa. Então, acho que os desafios maiores são esses de tentar fazer um equilíbrio entre o que você tem escondido e o que você tem de potencial, né? Fazendo o quê? Tentando sempre trazer o potencial o máximo possível e diminuir o desafio. Porque aí você vai ter um delta ali, uma margem de lucro maior. E a pessoa não pode se emocionar com algumas coisas, né? Porque quando a gente... até mesmo antes de projetar, mas quando a gente vê um imóvel ali com potencial, a gente acha que pode fazer 1000 coisas. E com certeza dessas 1000 você não vai fazer, você vai fazer 700, 800, entendeu? Então você não pode ter a sua régua lá em cima, que vai fazer uma casa dos sonhos, porque não é uma construção nova. Ela tem algumas coisas que vão te travar um pouquinho. Essa casa que eu estava hoje, por exemplo, a gente tinha projetado um rooftop, um terceiro pavimento, um rooftop, incrível, era um recanto do guerreiro, churrasqueira, televisão enorme, uma banheira, mesa de bilhar, era quase que um bar em cima da casa, né?
Muito E bom. a gente barrou numa lei do condomínio, porque nem o condomínio soube explicar. Ele falou, não, não vou deixar você fazer. Pode ter o Puxa terceiro vida. andar, pode ser habitável, pode um monte de coisa, mas o condomínio se incomodou com... Porque assim, as casas que tem lá, a maioria são um porão, uma parte que o pessoal usa como depósito. Falei, cara, vamos fazer um negócio aberto, um negócio disruptivo aqui, legal pra caramba, casa no alto, vamos ter a vista pra mata, né? E não pude. Não tem nenhuma explicação legal, mas realmente eu não consegui fazer. Então a gente teve que voltar atrás, refazer o projeto, mas ainda vai ficar um resultado legal. Mas eu acho que é isso. E o erro que você me perguntou é comprar o imóvel, acho que o principal, assim, comprar o imóvel por valor de mercado. Não, essa frase não é minha, mas assim, o lucro está na compra. Compre bem. E um imóvel antigo, com infiltração, com trinca, com alguma coisa, é o imóvel que você vai comprar barato. Não compre por preço de mercado. O segredo está aí. O que você economizar na compra é realmente o que você vai gastar para fazer o retrofit. O exemplo que eu te dei lá na palestra. Eu comprei um imóvel, o terreno nesse condomínio vale entre 1,5 milhão e 1,8 milhão. Eu comprei o imóvel por 1,150 milhão. Então eu paguei mais barato que fosse comprar um terreno. E eu tenho um argumento para isso, né? Porque É eu verdade. chego no cara e falo, ó, esse imóvel tá deteriorado, esse imóvel eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, de repente eu vou ter que demolir, então vai ser mais caro eu demolir seu imóvel, demolir a fundação, tirar isso para fora com entulho para eu começar do zero. Então eu vou comprar o terreno do lado. Eu jogo isso na mesa, deixo o cara pensar. Né? Então esse é um argumento que eu uso para conseguir barganhar. Então o lucro está na compra. Então esse eu acho que é o principal erro, tentar comprar por um valor de mercado que uma pessoa eventualmente iria morar ali naquela casa. Esse não é o nosso negócio. Perfeito, perfeito. E isso me fez lembrar até de uma avaliação que eu fiz de uma gleba. Era uma Uhum. gleba de 20 mil metros quadrados, 20 mil e pouquinho. E ali, a importância também de saber o maior e melhor uso para o espaço. Porque se fosse a pessoa ali adquirir aquela gleba, se não conhecesse o mercado, ia pagar, ia ver aquele valor, pagar e ok. Mas ali eu fui fazendo alguns testes de acordo com as tipologias, Sim. né? Eu vi ali o entorno, porque o que vai mandar também, qual que vai ser a saída desse imóvel, o que vai ter, né? O que vai ser construído, o que pode ser feito ali, que vai ter o melhor uso. E aí eu fui testando 3 hipóteses, né? E fiz realmente o fluxo de caixa e tudo mais para poder analisar esse terreno. E aí eu tinha visto como um loteamento, porque tinha loteamentos em volta, bem próximos ali, no modo da fachada da frente ali também era tudo um bairro bem residencial, só que também tinha bastante mercados, galpões em volta, próximos também, e tinha também apartamentos. Então eu fui testar essas 3 tipologias. A gleba, se fosse feito um loteamento ali, ela ia valer uns 3 milhões e alguma coisa. E se fosse fazer um apartamento, né, blocos ali, né, de, de 2 andares primeiro, aí ia dar uns 5 milhões, aí com 4 andares ia um pouquinho, chegava para 6 e 7 milhões. E se eu fizesse condomínio de galpões ali, chegava a 20 milhões, uma Nossa. diferença muito grande. Mas imagina a oportunidade da pessoa, o proprietário saber disso. Que o Sim. terreno ali, o melhor uso dele é 20 milhões. E aí ele não souber disso, alguém chega lá com um laudo e fala, olha, mas aqui com essa tipologia vale 3 milhões. E ele vai lá e vende isso. Né? É bom para quem vai estar Incrível. aproveitando. Mas Exato. imagina o proprietário, né? Exatamente. Da mesma forma de querer comprar por 20 milhões. A pessoa que vai estar comprando ali naquele valor de melhor valor de mercado, ela vai estar. Qual que vai ser o negócio dela, se for para fazer um investimento, né? Então vai ser a importância de saber esse valor para você conseguir negociar isso, né? Exatamente. Eu acho que o principal é isso, né? Você tem que saber o valor de mercado, assim, de qualquer coisa. Quando você vai comprar um carro 0 km, você olha o mesmo carro da mesma cor, 0 km, em 3 concessionárias e você sabe mais ou menos o valor. Então, por que você não vai fazer isso com um imóvel, que é algo de valor agregado muito maior, né? Então, você tem que ter uma régua ali para você se balizar. Não pode ir na emoção, porque senão você dança. É verdade, é verdade.
E como entender, então, esse mercado imobiliário? Quais as diferenças também do Brasil, que você tem ali na parte, né, o seu conhecimento maior ali de Alphaville, também, eu não sei, as outras cidades que você vai atuando, Uhum. e também lá nos Estados Unidos, que você falou que também já está com negócios lá, né? Ah, verdade. Isso aí isso gera bastante curiosidade, né? Do pessoal dos Estados Bastante. Unidos. A primeira pergunta que você fez, eu vou falar, eu vi que o Romualdo aí do perfil Obras de Valor entrou aí, eu vou até usar o que ele sempre fala, né? O mercado ele tem alguns ciclos, talvez eu não lembre agora de cabeça, mas ele tem a parte de recessão, recuperação, expansão e sobreoferta, né? E o que eu aprendi até com o Romualdo, que ele está me mentorando nessa parte de incorporação imobiliária, que a gente pode falar um pouquinho depois. Show. Em todos esses ciclos você tem oportunidades, né? Então você tem que enxergar em que momento a gente está. Por exemplo, a gente está num ciclo de expansão, ou seja, estão lançando produtos, estão colocando imóveis à venda, mas está vendendo mais do que está sendo lançado. Então a gente está num ciclo de expansão, né? Então, ou seja, praticamente tudo que você faz hoje vai vender. Está muito bom para vender imóveis hoje. Então é uma oportunidade, né? Só que, por exemplo, você tem a fase lá da recessão, onde não está vendendo nada. Essa, para mim, é a melhor oportunidade do retrofit. Por quê? Os imóveis não estão vendendo, os imóveis estão baratos, é onde eu vou chegar e vou comprar esse imóvel do preço que eu quero. Do preço que eu acho justo, talvez eu vou parcelar esse imóvel direto com o dono. Né? Já aconteceu comigo, engraçado isso, até me lembrar. Eu comprei um imóvel e estava um monte de problemas de documentação. Eu dei um sinal de 200 mil e no contrato tinha posse e eu já poderia começar a reforma desse imóvel, né? Então eu peguei, já comecei a fazer demolição, fazer um monte de coisa, fazer projeto, aprovar, mas eu tinha desembolsado só 200 mil no imóvel de alto padrão em Alphaville. Então para mim estava tranquilo, eu não tive que expor muito caixa e para o vendedor também estava tranquilo, porque ele já tinha fechado o negócio, né? E ia ter tempo, aquele sinal que eu dei, ter o fôlego para ele regularizar esse imóvel e me passar também. Então você tem que acompanhar esses números para você entender em que momento que está o mercado imobiliário, para você ver que tipo de produto você vai fazer ou que tipo de oferta você vai fazer. No ciclo de expansão, vende tudo. No ciclo de recessão, é hora de repente, você fazer estoque, né, seja de terreno, seja de imóveis para retrofit. De repente, você entrar com parceria muito barata. O cara está com aquele imóvel para retrofit para vender, não está tendo mercado. Fala, amigão, vamos fazer diferente? É que não é meu caso, tá? Mas você acha que serve de exemplo para quem está começando e para quem tem um pouco menos de grana. Eu consigo fazer a reforma no teu imóvel e a gente vende ele juntos, mas sem comprar o imóvel. Então você não expõe em caixa para comprar o imóvel dessa pessoa também. Então tem várias oportunidades, né? A gente tem que abrir a mente. E sobre os Estados Unidos, que você me perguntou, Estados Unidos a gente tem uma tese lá que é comprar imóveis para... chamam de vacation home, né? Então a gente compra assim, eu comprei o primeiro ainda, tá? Então não vou falar que é uma coisa, tenho 200 imóveis, não, teremos, mas ainda não, né? Eu tenho um imóvel lá, olha lá, o Romualdo validou, expansão sobre oferta, recessão e recuperação. Me ajuda aí, Romualdo, se eu estiver falando besteira, puxa minha orelha aí. Você está colocando em prática aqui a mentoria, hein? Exato. Estou dando a mentoria dele de graça para vocês aí. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma questão de muita estabilidade no Brasil, então a ideia é dolarizar um pouquinho o patrimônio. Então o que eu fiz? Eu comprei um imóvel, esse imóvel ele é alugado por temporada, né? Então a gente conhece bem o Airbnb aqui, mas lá tem diversas plataformas. Eu tenho uma administradora que cuida de tudo para mim, e essa administradora, ela faz tudo. É como se fosse num hotel, né? Inclusive, semana passada eu estava lá, quando você brincou. Semana passada? Foi, semana passada. Estou até perdido. Foi, do furacão. Agora o furacão foi nacional agora em São Paulo. Eu estava no internacional também. Então, eles cuidam de tudo. Então, eles fazem a limpeza, eles fazem manutenção. Eventualmente, se a pessoa alugou lá e quebrou uma televisão, tem seguro, eles repõem. Então, eles cobram uma taxa para fazer isso. Então, qual que é o lance? Eu compro este imóvel financiado, lá você consegue comprar com 25% de entrada, financia o resto e a ideia é que esse aluguel pague o valor das prestações, né? Então, daqui a algum tempo, a taxa de juros lá é muito baixa,
Se eu não me engano, eu contratei por 4,75 ao ano. Paguei alto, inclusive, porque eu comprei durante a pandemia. Tende a ser mais baixa, mas a ideia é que você compre esse imóvel com valor pequeno, o aluguel vá pagando as prestações e ao final do tempo você tem um imóvel quitado e aí tudo o aluguel que entrar é lucro no seu bolso. Mas na verdade minha estratégia é que daqui a alguns 3, 4 anos eu vou vender e vou comprar dois. Né? Com o dinheiro que eu fiz desse caixa, eu vou comprar dois e eu vou replicando isso e sempre multiplicando por dois aí ao longo dos anos. Né? E sobre o mercado americano é muito mais linear, né? Por quê? Como eu te falei, a taxa de juros é muito baixa, né? O poder aquisitivo deles é sempre alto, e mesmo quando tem uma recessão ou algo do tipo, o poder de recuperação americano é absurdo, né? Eles têm uma crise que dura 2, 3 meses, aqui vai durar 2 anos. Então, ele é algo praticamente linear. Você também não tem um pico, exceto a questão da pandemia que teve no mundo inteiro, que tem um pico que o valor vai super aumentar do imóvel, vai gerar especulação, as pessoas vão comprar para vender, isso não existe lá. Mas você tem algo linear, algo previsível. Então, um baita mercado também para quem quer investir. Talvez seja tema aí para uma outra live a gente aprofundar um pouquinho mais esses números aí. Com certeza, com certeza. Nossa, isso é muito bom. E porque essa previsibilidade, ainda mais quando a gente trata imóveis, igual você falou ali, é questão de vacância. Então, tem algumas coisas que a gente precisa olhar para colocar ali no método, por exemplo, no método da renda, para entender qual que é o valor daquele negócio, né, daquele empreendimento. Qual que é a viabilidade dele ali? Entender esses períodos, e quando você tem uma segurança maior nesse espaço, nesse mercado, então é mais fácil ali de você lidar, no sentido de vai ter um risco, logicamente, só que ele é diminuído. Diferente daqui, que às vezes pode ser uma coisa que tem uma notícia, igual a gente está vendo ali, questão da Caixa, que pode diminuir, vai ter que aumentar o valor de entrada. Então, são coisas ali que vai mexendo bastante na economia, e o perfil do consumidor vai estar ali totalmente, né? Quem for mais conservador vai dar um passo para trás. Quem quiser arriscar, tentar olhar a oportunidade, vai ver de outra forma. Então, são perfis que a gente vai mapeando também para entender um pouco mais esse mercado, né? Exatamente. E é um desafio, é um desafio. E muito legal isso. Imagina, tá lá nos Estados Unidos, tá olhando aqui, e é isso, né? De entender o parâmetro daqui, a partir desse conhecimento, você buscar esse próximo nível, né? É importante a gente olhar essas etapas, né? Não tentar pular várias etapas para você conseguir dominar aquilo ali primeiro, para depois ir no próximo degrau ali, né? Eu acho que você dar all-in, qualquer coisa que você vai fazer, é muito difícil, né? Você tem a probabilidade é muito maior de dar errado do que dar certo em algo que você não conhece. Então é um passinho de cada vez. Vai, testa, deu certo, replica, e aí você vai tomando o corpo, vai aumentando, e aí você consegue fazer isso com segurança, sabe? Eu acho que é isso. Apesar de eu ter um perfil um pouquinho mais arrojado, mas eu não recomendo que ninguém saia fazendo loucura, assim, saia fazendo as coisas, sabe, sem pensar, sem fazer conta. Não faz sentido. Perfeito, perfeito. Eu já sou mais conservadora, então eu olho e gosto de saber todos os pormenores ali. Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Mas é uma briga em casa também. Quando a minha esposa é conservadora, ela morre de medo das coisas que eu faço. Mas, no geral, na média, tem dado certo. Tem dado bom certo. Então, ter um equilíbrio, né? E aluguel e venda, o que é mais lucrativo e em qual situação? Olha, essa é uma mística que muita gente enxerga talvez errado. O aluguel é um excelente negócio, eu vou falar o porquê. O aluguel, imagina que eu tenho um imóvel e eu alugo ele para você. Este imóvel vai valorizar ao longo do tempo. Estou considerando que você vai manter meu imóvel conservado, né? Não estamos falando de coisas fora do normal. Então, meu imóvel vai continuar valorizando ao longo do tempo, você vai ficar fazendo manutenção dele e você vai ficar me pagando aluguel. Porém, o aluguel ele é reajustado ano a ano, né? Então, eu estou ganhando com a valorização, eu como dono do imóvel. Eu estou ganhando com a valorização do imóvel, estou ganhando com a valorização do aluguel. É um ótimo negócio, né? O aluguel é crescente. Porém, esse é um dinheiro que você vai receber aos poucos e ao longo dos anos. A venda, ela é interessante
para mim, no meu momento de vida, sim. Por quê? Porque é um valor futuro que você vai trazer para o presente. Então, para quem tem esse perfil de investir, criar novos negócios, para mim faz mais sentido eu vender o imóvel. Uhum. Futuramente, com você com uma carteira um pouquinho de maior de imóveis, eu tenho alguns, não sei quantos agora, mas são poucos, acho que uns 6, talvez valha a pena expandir essa carteira sim para um aluguel. Faz sentido. Mas hoje, para mim, trazer esse dinheiro ao valor presente e investir em novos negócios gera muito mais receita. Quando eu estiver ali perto de me aposentar, aí beleza. Aí eu falo, não, deixa eu sossegar aqui, coloque isso no aluguel, porque realmente não é um mau negócio. Muita gente enxerga que é ruim. Você imagina que você tem um imóvel, sei lá, de 1 milhão alugado, né, sendo que você poderia estar com esse 1 milhão no bolso, mas como eu te falei, o imóvel está valorizando e o valor do aluguel está aumentando também mês a mês. Então não é um mau negócio. Depende, respondendo a sua pergunta, depende do timing de cada um ali. Perfeito. E olhando também para essa questão do perfil da pessoa que está consumindo, né? Tem esse olhar do investidor e tem o olhar ali de quem vai estar alugando ou comprando esse imóvel. Então, às vezes, quem está alugando, quando é imóveis assim de alto padrão, a gente está trabalhando ali na casa dos milhões. Então, às vezes, a pessoa vai estar, ao invés de estar comprando, adquirindo aquele imóvel, ele vai estar alugando e usando esse valor para investimento, né? Então, ele vai ter uma rentabilidade que vai se pagar ali. Então, às vezes, o aluguel para ele está incrível, porque não está mexendo também na renda dele, né? É, Então, às vezes, tem esse perfil desse consumidor, né? o que não pode cair no erro é de simplesmente pagar aluguel o resto da vida, né? Para quem está pagando aluguel, não é um bom negócio se você não estiver trabalhando o seu dinheiro, né? Então, se essa pessoa que está pagando aluguel está pegando esse dinheiro, investindo, seja no mercado financeiro ou investindo em negócios também, que está trazendo uma receita maior do que o valor do aluguel, pô, beleza. Agora, se a pessoa não, eu vou optar em morar de aluguel porque é mais vantajoso do que eu desembolsar meu dinheiro aqui. Isso é um erro. Aí já não fecha a conta. Tive muito influenciador aí vendendo essa ideia de que o aluguel é muito bom, mas para quem paga não é. Desde que não fique com dinheiro parado. Se ela fizer bons negócios, ok. Eu acho que faz parte, é a mesma estratégia que eu uso, a pessoa está usando também. Perfeito. E tudo tem um prazo para isso também, né? Porque Sim, imagina quanto tempo você vai ficar pagando esse aluguel, né? Então realmente entra nessa questão. Até quando vale a pena? E quando que vai ser nessa situação de que vai ser lucrativo também. Então é uma análise, né? Tanto análise também financeira da pessoa, essa organização que ela está fazendo. Então são perfis diferentes. Eu acho é, perfeito isso. E como que vai realmente mudando ali. A gente tem que entender também o perfil das pessoas para conseguir fazer algum tipo de negócio, é. né? E já aproveitando o que você falou, para quem está pagando aluguel, se você puder comprar o imóvel, mesmo que financiado, é melhor do que você pagar o aluguel. Óbvio que você desprende um valor, geralmente pelo menos 20% de entrada, né, para você comprar um imóvel financiado, e você tem que pagar o restante. Por quê? Eu já fiz essa conta, né, tem um gráfico. Então você desprende de um valor no começo, o valor do aluguel está subindo, mas o valor da parcela está descendo. Né? Então, chega num determinado momento, a partir do segundo ano, eles empatam. A partir do terceiro ano, o aluguel está subindo e o valor da parcela está descendo. Então, você começa a ter um lucro maior. E a gente falando de uma pessoa que vai morar de aluguel 20, 30 anos, ou alguém que financiou um imóvel há 30 anos, a partir do terceiro ano, a pessoa que financiou está no lucro. Enquanto do aluguel vai estar eternamente pagando cada vez mais e mais, e no final dos 30 anos não vai ter o imóvel. E quem comprou vai ter o imóvel. Exatamente. E a questão de patrimônio, né? É o que Exato. você tem ali também, né? Realmente faz muita diferença. Então é Exato. muito bom isso, né? De como que é, aluguel ou venda. Depende. Depende do Depende. momento, né? Da pessoa, Momento, depende depende de... do perfil, depende do que a pessoa faz, com o que não está gastando na compra do imóvel. Tem um monte de depende, é caso a caso. Perfeito, perfeito. E quais os próximos desafios? Ah, os desafios são muitos, né? São muitos os desafios, né? Aqui eu estou na minha empresa, que é a empresa de arquitetura, na verdade, né? Que ela tem pouco tempo, tem 1 ano só. Mas considero como um desafio novo ainda. A gente está ainda traçando algumas rotas aí, mas tem indo bem já. A gente fez alguns projetos, inclusive para fora do Brasil já.
né? Legal! É bem legal, bem legal. A gente pode compartilhar em off aí depois algumas coisas. Show! É, e agora eu estou fazendo a parte de incorporação imobiliária, né? Estou com o Romualdo que estava aí, tá me assessorando, me ajudando. A gente tem uma meta de fazer empreendimentos compactos, né? Para se encaixarem dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso tem um porquê. Eu vou falar isso, explicar para vocês. Mas a gente tem uma meta aí de fazer pelo menos contratado, não que a gente vá conseguir lançar, porque é um pouco imoroso, mas contratado aí pelo menos 100 milhões de reais de VGV para o ano que vem e 250 unidades. E a gente está com perspectiva de lançar aí no primeiro semestre talvez dois empreendimentos já, né? Então é uma tese que o Romualdo, que estava aí, que ele defende bastante, e eu compartilho dessa tese. Eu acho que a gente tem, assim, separando por classes, né? Tem a classe alta no Brasil, que isso aí tanto faz. Na crise ele ganha mais dinheiro, que é o que eu entendo também que é a oportunidade. A classe baixa, ela tem muito incentivo do governo, né? Então, tem facilitadores ali, tanto da taxa de juros quanto incentivo financeiro mesmo. E a classe média é a mais endividada. É a que já tem seu carro, tem sua casa, de repente financiou um imóvel na praia, alguma coisa. Esse cara, quando o mercado balança, esse cara é o primeiro que fica fora do jogo, né? Então, por que a gente está indo para essa questão dos imóveis compactos do Minha Casa Minha Vida? Alta liquidez, é um valor baixo, ele serve para quem quer comprar o primeiro imóvel, ele serve também para o investidor que está começando, vou comprar um imóvel baratinho aqui para diversificar minha carteira, né? E é um lugar que a gente tem espaço para entrar, a gente consegue pegar terrenos compactos aí de 800, 1.000 metros e fazer um prédio. E por que a gente faz isso? Porque terrenos maiores a gente não consegue concorrer, porque vem as grandes construtoras, grandes incorporadoras, pegam esse terreno. Só que esses menorzinhos, eles não olham para isso, porque talvez não faça sentido para eles. E, então é um nicho, é um subnicho de mercado que a gente consegue fazer. Então o meu desafio maior aí para 2025 é esse, da incorporação imobiliária. Eu tenho também um outro projeto, mas não sei se eu vou falar bem por fora, assim, bem a gente conversa no particular, porque ainda é um projeto, assim, não tem nada concreto, mas eu estou fazendo um produto do mercado financeiro que vai ajudar construtores e incorporadores a ter um capital inicial ali para fazer os seus empreendimentos também. Isso é algo que a gente tá bem desenhado já e vai acontecer. Então, quem quiser incorporar, não tiver grana, a gente vai conseguir fomentar essa galera aí para expandir o mercado imobiliário. Que demais mesmo. E é uma área, assim, eu tenho muita pretensão ali, muita pretensão mesmo. Quem sabe no futuro aí, agora eu tô ali, né? É aquele caminho que eu falei, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai, mas é algo que eu acho incrível. E o poder que isso tem, quando eu digo poder ali de conhecimento, de juntar as classes, juntar também uma equipe multidisciplinar ali, e você tá atuando, e o produto final é aquele imóvel, é a pessoa que vai estar adquirindo. Então, eu acho isso fantástico e tenho certeza que é só sucesso, né? Assim esperamos, né? A gente tem trabalhado bastante para isso. Mas né? Já A gente tem é diferente, né? Você vê se materializar algo, né? Que até então era um terreno, algumas casas ali abandonadas, e você de repente dá uma torre ali, além de você dar dignidade, você trazer um imóvel ali, preço acessível para aquelas famílias, você acaba transformando o entorno também, a vizinhança. E você imagina você passar numa rua com teu filho e falar, mas esse prédio aqui foi o papai que pensou, elaborou. É gratificante isso, né? É bem legal. Além do dinheiro, óbvio, né? Que ninguém é hipócrita, mas essa parte de você andar e você poder apontar e falar é muito legal. Show demais. Então, o que te move seria isso? Olha, eu acho que assim, ó, hoje sim, sabe? Eu passei por algumas coisas, especialmente nesse final do ano passado e começo desse ano, que me fizeram repensar algumas coisas em valores, né? Eu sempre fui continuo sendo capitalista, né? Viso o lucro, não sei, né? Não vamos falar ladainha aqui, falsa modéstia, né?
Mas algumas coisas me fizeram refletir bastante, né? Então, hoje a gente tem essa questão do propósito bem clara, né? De poder mudar. Acho que mudar o mundo é difícil, mas se cada um mudar um pedacinho, né? Sei que é meio piegas essa questão, mas se cada um mudar um pedacinho, a gente vai conseguir trazer aí moradia, trazer questões que tragam dignidade, conforto para as pessoas, questões acessíveis, né? E eu hoje enxergo que eu deixei um pouquinho de lado assim, essa questão do dinheiro ser o foco principal da vida, né? Então isso mexeu bastante comigo. Tanto aproveitando isso, dando uma deixa, e não é um pitch de vendas aqui, porque realmente eu não estou vendendo, já há algum tempo, eu não sou ativo no Instagram, né? Todo mundo sabe, eu de vez em quando apareço, mas não sou muito ativo. Se você ver minhas publicações aí, fiz uma essa semana e outra nem sei quando foi. Mas todo mundo que me procura, me manda direct, manda mensagem, você me mandou, eu estou sempre pronto para atender. Já fiz live, eu tiro dúvida quase que diariamente de um monte de gente que me pergunta de incorporação, de construção, preço das coisas. Então, eu vou fazer uma mentoria, porque muita gente já pede há muito tempo, já tem uns 5 anos. Pô, e a mentoria, eu quero aprender. Eu acabo dando essa mentoria de uma forma informal, mas tirando dúvidas pontuais. E muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento nenhum precisam de algo mais encorpado, né? Então, também é algo que eu estou criando. Acredito que o lanço ainda esse ano vai ser algo, como eu disse, né? Com essa questão de propósito, tem que ser algo realmente que transforme, não é algo para vender, não é algo visando dinheiro. É algo que alguém pega e fala, não, peguei aqui, o rosto pegou na minha mão, me levou até o final, e no final de tanto tempo eu tive lucro, eu consegui transformar a minha vida. É muito mais nesse sentido do que efetivamente o dinheiro. Porque o dinheiro que essa mentoria vai me trazer não vai ser relevante na minha vida. É realmente um propósito de mudar e de ajudar as pessoas que estão começando a não apanhar o tanto que eu apanhei, o tanto que eu quebrei a cabeça. Isso é muito bom, porque eu tenho meu mentor também, o Murilo Reis, ali de avaliações e perícias. Uhum. E é muito diferente quando você tem um mentor e quando você não tem um mentor. E a diferença, ela é um divisor de águas mesmo. Quando a gente tem alguém para estar instruindo, para estar mostrando ali, você aprende às vezes com os erros das pessoas e também com os acertos. A gente consegue entender esse caminho que sozinho leva muito mais tempo, é muito mais custoso, né? É muito mais trabalhoso. É algo simples, algo que está na nossa cara, mas como a gente está no meio do turbilhão de informações, de pessoas, a gente acaba não se atentando, né? Então, toma uns pênaltis assim muito bobos. Você fala, nossa, como é que eu errei isso? Porque você não estava focado na questão central, né? A gente, aquela história de você deixar o elefante passar e tentar matar a formiga, sabe? É muito disso. Então eu recomendo para todo mundo assim, que quer iniciar alguma coisa, procure uma mentoria, procure de verdade. Tem que tomar cuidado, porque hoje tem muito charlatão na internet, tem muita gente que nunca fez nada, né? Tem os empreendedores de palco, né? Hoje está muito legal, todo mundo faz evento, faz palestra, faz um monte de coisa, mas o cara, você vai ver o background dele, ele nunca fez nada. Então, pesquisa, vai fazer uma mentoria com o Robson? Eu falei, cara, deixa eu ver o que ele já fez. Realmente fez? Está no nome dele? Prova para mim. Cara, não é demérito nenhum. Quando você vai comprar um imóvel, você puxa a capivara inteira do imóvel. Por que você vai pagar para alguém, vai dar um dinheiro se esse cara nunca fez nada? Então vai lá, puxa o histórico dele, né? E sempre feito dessa forma, você vai com certeza ter o resultado, né? Então recomendo demais para quem quiser. Seja lá qual for a área, não precisa ser a minha. Seja qual for, você vai lá e vai pegar alguém para te ajudar, pegar na mão. Vai sair muito mais barato esse investimento do que você tentar fazer sozinho. Sim. É um investimento que se paga. Se paga. E se paga muito rápido. Quando você entra, você já vai tendo ali um conhecimento, você vai adquirindo. Porque, olha, gente, a mentoria, livros, é o passo mais fácil no sentido de, não que seja fácil, né? Tem todo o desafio ali, tem que estudar, demanda ali bastante esforço. Mas é um passo fácil de você entender e seguir, traçar uma meta, criar o seu rumo. Então faz toda a diferença. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que acompanhou essa live, vai olhar, você já olha, né? Eu tenho certeza, já conhece o perfil, já conhece o que você faz, já vê os resultados e entende que você vai estar mostrando ali, você vai estar entregando o ouro.
Sim. Tenho certeza que essa mentoria vai ser um sucesso, porque você já é um sucesso. Você já mostra ali, e com clareza, objetividade, você mostra ali o que você faz. E sem esconder essas cartas da manga, né? Você olha ali e entrega o ouro. E isso é um diferencial também, porque muita gente às vezes não quer compartilhar esse conhecimento, ou às vezes fica escondendo aquilo ali, mas o que você mostra, já tenho certeza que na mentoria vai ser isso e muito mais. E sabe que tem uma coisa engraçada? Engraçada não, eu acho que vai ser sensacional para quem quiser participar, né? E como eu te falei, não é um pitch de vendas porque eu nem estou lançando, nem tem valor ainda. Mas eu vou pegar um imóvel do zero e vou fazer quase que um reality show, vou mostrar o passo a passo, né? Eu vou divulgar isso semanalmente, a partir do ano que vem, um imóvel de retrofit, e quem tiver dentro da minha mentoria vai ter a possibilidade de ir lá, visitar, conhecer, tirar dúvidas comigo, com a minha equipe. Então vai ser algo bem legal, não é algo só no digital. A pessoa vai ter a oportunidade de realmente sentir ali e acompanhando o passo a passo, sabe? Não vai ficar só aquela coisa teórica, maçante. É algo legal. Então, é quase como um reality show aí. A gente vai acompanhar desde o zero, logo começa a soltar isso aí. Aí eu vou ter que ficar mais ativo no Instagram, não vai ter jeito. Exatamente, vai ter jeito. E vai ter aqui então uma live sobre a incorporação, sobre a mentoria. Vamos falar, pô, vamos falar. Como eu te falei, eu não sou ativo, mas quando as pessoas pedem, eu participo, entendeu? Eu Isso é muito participo. bom. Isso é muito bom mesmo. E então aí, ó, já estão sabendo que vai ter mentoria, já vão lá, vão seguindo, acompanhando. E é uma área incrível, né? A gente olha, ainda na época ali da faculdade, na época da escola, eu olhava assim, aquele dos irmãos à obra, achava que incrível. E eu sou arquiteta, né? Então eu olhava os projetos, olhava aquilo ali, falava, nossa, ele chegava, já visualizava tudo, achava isso maravilhoso. Quando a gente chega, tá ali na hora ali do profissional mesmo, eu sempre trabalhei com a parte de projetos, né? E essa área de avaliações e perícias é um pouco mais recente. E eu olhava assim, e quando você olha aquele espaço, eu entrava no espaço, dava uma consultoria ou fazia um projeto e você viu o resultado daquilo sendo feito, dá aquela satisfação. E aí eu entrei nesse outro lado da avaliação dos irmãos ali, né? Olhar, entender o valor de mercado, colocar isso, ver a negociação, ver a análise, o que pode ser feito e ver o seu perfil sendo exatamente ali, né? A parte do retrofit, trabalhando com tudo isso. É incrível mesmo. Parabéns por isso, é muito legal mesmo. E o que é mais legal é porque é uma realidade daqui, é próxima da gente. Sim. Eu estou em outro estado, mas eu estou acompanhando e tem essa questão dessa conexão, de ter uma acessibilidade, de olhar e falar assim, acessibilidade no sentido de acessível, né? De olhar e falar assim, é possível, tá aqui do meu lado. Exatamente. É algo bem legal, né? Você vê essa transformação lá. Eu também acompanhava bastante. Hoje quase não, porque eu não tenho tempo de ver TV. Sim. Mas é muito legal isso, né? E é muito legal a gente ver que é possível fazer também, que dá certo, né? Lógico, dentro das nossas características ali, mas é algo muito legal. E aí fica o convite para você, para quem quiser ir participar, conhecer, visitar os retrofits aqui em Alphaville, portas abertas, como eu falei, eu atendo todo mundo. Eu fujo do Instagram, mas quem me procura eu atendo. Inclusive fisicamente, as pessoas vão encontrar comigo, não tem problema nenhum. Que demais, que demais. E, Robson, qual o seu conselho para quem está empreendendo, quem está começando nessa área, ou quem já está empreendendo, mas precisa entender um pouquinho mais? Eu acho que tem um pouco do que eu já falei, né? Eu acho que, assim, primeiro, você tem que ver algo que você realmente goste, né? Que é aquilo que te faça brilhar os olhos. Dentro dessa área, você vai procurar alguém que já tenha feito, né? Tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas ela fala que o sucesso deixa rastros. Então, você procura alguém que já teve sucesso, um case de sucesso naquela área, vai seguir essa pessoa. Quando eu falo seguir, não é seguir no Instagram, mas é estudar o que ela fez, né? Entender Sim. quais foram os passos dela. Procure um mentor, o mentor vai te ajudar também. E tenha foco. Hoje a gente tem, eu inclusive, tenho muita distração, né? A gente tem muita informação chegando,
a gente acaba se perdendo em rede social, vendo besteira, mas tem um foco. A partir do momento que você determinou que aquilo é o que você quer, aquilo que vai te dar uma transformação, tanto financeira quanto pessoal, cara, fecha o olho pro resto e manda bala. Show! Perfeito! Robson, foi incrível. Foi uma live, assim, cheia de conhecimento, riquíssima mesmo. Tenho certeza que todo mundo aqui anotou, colocou, vai colocar em prática, vai entender mais esse mercado, vai ter uma outra visão, porque o que você trouxe aqui, nos proporcionou aqui nesse tempo, foi de uma nova visão, uma oportunidade de entender o mercado, de ver o que ele precisa, o que ele pode ser feito, e você buscar e criar também essa oportunidade, não esperar só chegar, né? É você ir atrás, é você conhecer. E muito obrigada mesmo por ter participado, por ter topado aqui, né, no meio da semana, no meio da correria, e esteve aqui junto com a gente, passando próximo ali de um furacão. Tava com insônia. Acordei 1h30 hoje, tô só esperando terminar para ir dormir, né? Tô morrendo de sono aqui. Meu Deus! Tenho sofrido de insônia nos últimos dias. Fui pra academia, eu cheguei 4h30 na academia hoje, porque falei, não dá para dormir, então vamos pra academia. Mas é isso, eu espero de verdade, assim, que possa ajudar alguém. É um mercado pouquíssimo explorado, mercado de oportunidades no Brasil inteiro, especialmente os lugares mais antigos, né, bairros mais antigos. E quem for seu seguidor aí, tiver dúvida, pode perguntar, chama lá que eu vou atender com todo mundo com o maior carinho, o maior prazer, para que a gente não só ensine, mas que a gente também possa transformar essas pessoas, as pessoas possam mudar de patamar. Contem comigo. Show, muito obrigada mesmo. Vou deixar essa live salva aqui no perfil e também vou depois passar para o YouTube, tá bom? Tá ótimo. Para a gente não perder essas informações que são valiosíssimas. Então, aproveitar, muito obrigada. Galera do YouTube aí, ó, Robson Queiroz Oficial, segue lá, que a gente vai dar aula para vocês aí, vamos ensinar muita coisa. Isso aí, perfeito. Deixa também nos comentários, passa para mim que eu vou colocar aqui no post de qual que é também seu perfil, o seu canal também no YouTube. Ó, o Cláudio falou aqui, ó, sou fã do Robson, não sou do mercado imobiliário e adorei o papo de vocês, foi enriquecedor. Parabéns, façam mais vezes. Essa doação é o que move as pessoas e elas movem o mundo. Show, aí, ó. Obrigado, Cláudio. Já é o resultado da diferença que você faz. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. E semana que vem tem mais Live QC. A gente tá aqui toda quarta-feira para distribuir esse conhecimento e também aproveitar esses especialistas nas áreas desse mundo do mercado imobiliário, da engenharia, da arquitetura, da construção. Tá? Então, boa noite e até mais. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau.